O que significa falar na língua de anjos? Olá, meu nome é Antos Valfrides e esse é mais um Conhecendo o Livro de Mórmon em 5 minutos. Hoje vamos estudar o capítulo 32 de Segundo Nefe. Aqui no começo ele fala: Suponho que meditais em vosso coração sobre as coisas que deveis fazer depois de haverdes entrado pelo caminho. Então aqui está dando o motivo pelo que ele escreveu esse capítulo. Lá no capítulo anterior que nós estudamos, em Segundo Nefe 31, ele fala sobre o caminho, fala sobre o Evangelho de Jesus Cristo, o caminho que devemos seguir. E aqui ele está falando, eu acho que vocês têm ponderado sobre isso, ponderado sobre o caminho e perguntado, ok, eu vou me arrepender, vou me batizar, vou receber o dom do Espírito Santo, mas o que eu preciso fazer a mais? Esse capítulo ele fala sobre como podemos nos achegar a Jesus Cristo, né? Que é primeiro pelo banquete nas Escrituras, ou seja, o estudo diligente da palavra de Deus e através da oração. Logo aqui no começo, ele fala sobre a língua de anjos. E eu pergunto, nós podemos falar na língua de anjos? E eu digo, sim, nós podemos. E talvez você pense, mas o que significa isso? É falar línguas estranhas? O que é falar em língua de anjos? O presidente Boyd K. Packer ele deu a definição, que é muito simples. Falar na língua de anjos simplesmente significa que vocês podem falar com o poder do Espírito Santo. Então, quando falamos com o poder do Espírito Santo, estamos falando em língua de anjos. Simples, né? Continuando, ele fala que os anjos falam pelo poder do Espírito Santo, respondendo a nossa pergunta, falam, portanto, as palavras de Cristo. Por isso eu vos disse, banqueteai-vos com as palavras de Cristo, pois eis que as palavras de Cristo vos dirão todas as coisas que deveis fazer. A gente sabe que no hebraico, quando ele repete 3 vezes alguma coisa, porque ele quer dar ênfase naquela coisa. E ele fala, palavras de Cristo, palavras de Cristo, palavras de Cristo. E talvez com isso você possa se perguntar o que é a palavra de Cristo. E não é somente as Escrituras, com certeza as Escrituras falam e testificam de Jesus Cristo, mas tem muitas outras coisas que também são as palavras de Cristo. Quando nós vamos para a reunião sacramental e ouvimos os discursantes falarem e testificarem sobre Cristo, estamos ouvindo as palavras de Cristo. Quando os profetas, as autoridades gerais falam sobre Cristo na conferência geral, isso também pode ser considerado. Quando nós estudamos o Vem Segue-me pessoalmente em família, isso também é banquetear com as palavras de Cristo. Quando vamos para o seminário, quando vamos para o instituto, quando fazemos noite familiar, quando frequentamos as aulas da escola dominical em nossa capela, tudo isso é se banquetear com as palavras de Cristo. E também orar. Quando eu oro, paro e presto atenção, eu me banqueteio. Isso são as palavras de Cristo. Tudo que sai da boca de Deus ou de seus servos autorizados se torna a palavra dele. E aqui no final desse capítulo, ele fala que nós devemos orar sempre. Sempre devemos orar. Porque o espírito mau ensina que nós não devemos orar. Então imagina você sem o poder da oração. Imagina você não tendo a capacidade de se comunicar com Deus, com o nosso Pai Celestial. E ele fala que a gente deve orar sempre e não desfalecer. Em inglês ele usa uma palavra diferente, ele usa faint, né? Que isso significa muito mais do que desfalecer, ou talvez a gente nem entenda muito desfalecer, mas com essa palavra em inglês, isso nos dá o entendimento que faint significa falso, artificial, preguiçoso ou indolente, ou seja, que precisa ser mandado em todas as coisas, ou também que a gente não sente quando a gente faz. Então eu pergunto, como estão as suas orações? Você faz com preguiça? Faz porque mandam? Faz, talvez, falsamente, repete todos os dias a mesma coisa? Satanás deseja que nós não oremos. E muitas vezes, se ele não consegue impedir que nós não oremos, ele faz com que oremos, mas que nós desfalecemos, ou seja, faint. Que nossas orações sejam preguiçosas. Talvez, eu estou cansado, eu vou orar aqui mesmo deitado. O Senhor vai me entender. Ou, não, vou só fazer rapidinho aqui. Não é a oração, a nossa comunicação com Deus que tem que se agitar com o nosso cronograma. Fazer a oração e se banquetear com as palavras de Cristo tem que ser algo
primordial e especial na nossa vida. Então, que com esse vídeo você possa estudar as Escrituras e se baquetear com todas as palavras de Cristo, tudo o que ele falou, buscando sempre o espírito de discernimento para saber o que é certo e o que é errado, e com isso nós possamos orar para nos conectar com o nosso Pai Celestial e sentirmos o amor dele. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal, e até a próxima!